Nas 2 últimas semanas, a TV Atalaia acompanhou de perto os desdobramentos do julgamento do caso Genivaldo, até o resultado do júri e a sentença atribuída aos réus na madrugada do sábado, dia 7 de dezembro. Neste mesmo período, foi lançado o livro-reportagem Quem Protege Quem? O caso Genivaldo e o medo da polícia, escrito pela jornalista Franciele Oliveira, que busca entender melhor as sombras da violência policial e do racismo no país. Confira agora numa matéria de Lohan Lima. A história por trás de um acontecimento trágico aqui em Sergipe que teve repercussão internacional. O caso Genivaldo chocou o mundo. Afinal, a forma que ele foi morto envolve temas de relevância social como os direitos humanos. Então, quem protege quem? Essa foi a pergunta que norteou a jornalista Franciele Oliveira a escrever um livro-reportagem que fez um levantamento detalhado sobre o fato ocorrido em Umbaúba. O Você em Dia esteve com a escritora para uma entrevista especial. A história de um caso que impactou o Brasil por sua violência e uma relevância enorme para o estado de Sergipe, especialmente para o município de Umbaúba, região sul de Sergipe. E o livro Quem Protege Quem? O caso Genivaldo e o medo da polícia, de autoria de Franciele Oliveira, retrata um pouco sobre todas as minúcias desse caso que impactou toda a população. Franciele, eu já começo falando com você perguntando quem protege quem? É uma pergunta que eu tento responder no livro, mas a gente sabe que não tem uma resposta exata sobre isso. E ela surgiu a partir de uma dúvida minha, porque após o acontecimento, eu fiquei me questionando se a polícia, que é para nos proteger, está nos causando medo, então quem é que protege a gente? Quem protege quem? Realmente é um questionamento pertinente, mas me fala um pouquinho sobre a ideia de escrever esse livro. É um livro-reportagem e que você, enquanto na época estudante de jornalismo, você tinha vontade muito grande de escrever um livro-reportagem, mas sabia o caso ou não? Eu tinha entendido que eu queria escrever um livro-reportagem como produto de TCC, mas eu não sabia sobre o quê. Então o tempo foi passando, eu deixei um pouco de lado e quando chegou a fase de responder o formulário, esse caso me veio à mente, né? Porque eu sou umbaúbense, então desde o acontecimento isso mexeu muito comigo e eu fiquei me questionando, vendo muitas matérias sobre o caso e surgiu a necessidade de falar sobre o assunto de uma forma mais extensa. Então por que não colocar no livro-reportagem? Por que não falar sobre isso em um livro-reportagem? E aí no curso, quando você lançou esse tema, sua orientadora, o que achou? Ela gostou muito, ficou preocupada, mas sempre esteve ali comigo para a gente fazer esse processo todo de escrita, de pesquisa, tudo mais. Realmente foi uma pesquisa e tanto. Mas para você, enquanto umbaúbense, como é que foi se debruçar nesse assunto, nesse tema, tendo esse contato com as pessoas, né? Umbaúba, uma cidade, né, que todo mundo ali meio que se conhece, né? E você investigar, entrar nessa produção aqui, como é que foi isso para você? Bom, foi dolorido, mesmo se não fosse a questão regional de proximidade, seria dolorido de toda forma, porque foi a morte de uma pessoa inocente. Foi uma coisa que mexeu muito comigo, mas uma coisa necessária. Você disse que não conseguiu contato com as famílias, né? Por qual motivo? Bom, inicialmente eu tinha conseguido marcar a entrevista, só que aí um dia antes todos cancelaram, porque os advogados acharam que não seria bom dar essa entrevista nesse momento, sobre o caso. Então, conforme foi passando o tempo, eu tinha pouco tempo para ter esse espaço de decidir o que eu ia fazer ou não, eu tive que ir para outros meios, no caso, o mapeamento das matérias. Inclusive o primeiro capítulo se chama De Umbaúba para o Mundo. Foi um pouco dessa repercussão também, né? Que foi, esse vídeo viralizou em todo o planeta.
Em pouquíssimo tempo, ele já viralizou. Aconteceu em 11 horas da manhã, meio-dia, 1 da tarde, já estava passando em todos os lugares, viralizou internacionalmente também, né? Então foi um caso que chocou o mundo, ainda mais porque no dia, fez 2 anos que George Floyd tinha morrido também por abordagem policial. E era um caso que não era aqui no Brasil, mas repercutiu de toda forma. Você também, no livro, você contextualiza todo esse assunto em torno dos direitos humanos, então. Isso, eu trato sobre direitos contra atos desumanos, é um título de um capítulo. Então eu trago discussões com as comissões da OAB que participaram ativamente do caso, a Comissão de Direitos Humanos, de Igualdade Racial e a Comissão de Direitos de Pessoas com Deficiência, para trazer o ponto de vista deles em relação ao caso, o que é que deveria ser feito ali. E é um pouco disso. Inclusive também você teve contato, né, em uma entrevista com o superintendente da PRF Sergipe. Isso, ele tinha acabado de ser nomeado. Não foi totalmente sobre o caso, mas sobre o que ele achava da percepção das pessoas em relação à violência urbana, né? Porque antes desse caso viralizar, a imagem da polícia, não só a PRF, mas a polícia em geral, já estava um pouco manchada. E após esse acontecimento, manchou principalmente da PRF. Então a gente falou um pouco sobre o assunto, ele falou um pouquinho sobre o que ele achava dessa questão de Genivaldo, que inclusive tem uma citação no final do livro. Pode ler. Ela diz o seguinte: não é a PRF quem aborda você, é o policial que vai abordar o motorista. Mas ele leva toda a imagem da polícia para ele. Então, se estiver estressado e tratar mal o motorista vai entender que a PRF é daquele jeito. Essa citação você fez questão de colocar aqui no final do livro, né? Sim, porque eu achei bem marcante. Quando eu comecei a escrever o livro, eu não estava com a ideia tipo, vou chegar e vou falar mal de toda a polícia, porque a gente sabe que não é isso que acontece. Vou estar de mente aberta, não vou me deixar afetar muito e vou ver o que é que as fontes têm a dizer sobre isso e chegar em uma conclusão quando eu montar o livro. Então eu achei muito importante essa frase. Inclusive uma das frases do início, antes do livro, que é "eu não sou contra a polícia, só tenho medo dela", também define muito o que eu quis trazer no livro. Não é como se eu tivesse sentado para escrever mal da polícia, mas a gente sabe que isso acontece, que tem muitos dados sobre violência policial, principalmente em Sergipe, que é um dos estados que mais tem violência policial, mortes por violência policial. Mas são agentes e não a polícia em si, não a instituição, mas a gente tem que entender que precisa sim de mudanças para não acontecer coisas como essa. A ideia desse livro é que Genivaldo não vire apenas uma estatística, que a gente fique de alerta para que a gente consiga mudar a segurança pública e assim a gente passe menos por situações como essa. Você, enquanto cientista que analisou esse fato, escreveu esse livro, reportagem, teve que ficar distante do fato de ter essa imparcialidade. Mas quem pegar esse livro e começar a ler, você acha que tende a ter uma opinião mais pró ou contra essa abordagem policial? Eu tratei de forma imparcial, a mais imparcial possível, tentei. Mas quando a gente pega para ler um livro sobre uma pessoa que morreu devido à violência policial, uma abordagem truculenta, a gente sempre vai com uma opinião forte ali, né? Então eu trago questões como direitos humanos, para a gente entender um pouco como é que isso tudo funciona, como é que as investigações depois funcionaram. Então, inclusive, no último capítulo, eu trago a opinião das pessoas sobre a percepção das pessoas em relação à violência urbana. Eu rodei um formulário durante 2 meses para saber das pessoas relatos, então eu trago muito essa questão aqui. Depois de escrito o livro, né, você fez esse lançamento, eu imagino assim, o quanto que a imprensa e as pessoas também que observam esse fato ficaram impressionados pelo levantamento que você fez. Mas eu queria saber, em especial, a população de Umbaúba, né? Quando souberam, né, e aconteceu o lançamento desse livro, qual foi a receptividade? Bom, receberam muito bem. A família mesmo, o primeiro exemplar, eu dei para a Fabiana, que eu achei que seria importante, seria simbólico para mim e para ela. Fabiana, a viúva. Então, minha mãe também ficou muito feliz, minha mãe é de lá.
A prefeita estava no evento também. Muitas pessoas que não puderam ir começaram a me seguir após eu começar a divulgar o lançamento do livro, pessoas de lá, moradores de lá. Então, abraçaram muito essa situação. Inclusive, hoje eu enviei vários exemplares, eu creio que foram 10 já. Então, para uma autora independente nova, eu acho que é uma coisa muito importante. Muitas pessoas mostraram interessadas no livro. Então, eu, inclusive, venho parabenizar você, não só pela iniciativa de você colocar isso como objeto de estudo, um fato relevante para o seu TCC e você analisar sobre isso, mas também por levar esse objeto que você acabou escrevendo e se tornar um lançamento público, porque as pessoas merecem ter uma análise como essa para poder entender melhor o que está por trás de todo o fato. Principalmente porque é um compilado de informações sobre o ocorrido. Então, quando a gente pega algumas matérias, tá tipo, esse dia aconteceu tal coisa, tal coisa. Então, nessa forma, a gente pode, por exemplo, sentar e começar a ler e saber tudo o que aconteceu. De uma forma única, não precisar estar pegando recortes para sair juntando, sabe? Foi o que eu tentei fazer também, apresentar a situação a um todo. E Franciele, o livro as pessoas podem encontrar onde? Através do meu Instagram no momento, Maria Franciele X. Então eu estarei fazendo as vendas por lá e a gente marca de fazer essa entrega também. Bom, quero te parabenizar pelo livro e para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre o que você analisou, sobre o que você levantou e sobre o que você também acredita daqui para frente, o que essa obra pode transformar na vida das pessoas. Em resumo, eu quero que as pessoas entendam que essa não é uma luta individual, é uma luta coletiva e que quanto mais a gente pautar assuntos de segurança pública, outras questões de direitos humanos, a gente tem um poder maior de mudança. Porque quanto mais pessoas juntas lutando por uma causa, mais a chance da gente ganhar aquela causa. E é isso, gente. O lançamento do livro ocorreu no dia 26 de novembro, coincidindo com o início do julgamento. A gravação da matéria também foi realizada durante o período em que o julgamento estava acontecendo. Por isso, a produção preferiu adiar a exibição da matéria para após a conclusão da sentença. A medida foi tomada com o intuito de evitar qualquer interferência no processo de formação da opinião pública, garantindo que o conteúdo não influenciasse as percepções das pessoas antes do término do julgamento.